Boa noite, gente. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui. Essa série tem me abençoado muito e falar sobre o amor e a graça de Deus parece fácil, mas eu ouvi essa semana de alguém que existem temas, existem verdades que parecem muito fáceis, quando na verdade não são. E eu espero hoje que o Senhor nos abençoe. O Senhor fale aos nossos corações e eu prego com expectativa de que este Evangelho pode sim hoje salvar vidas, pode levantar os que estão fracos e que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos ler os versículos 1 a 10, não agora, mas Efésios, capítulo número 2, dos versos 1 a 10. Eu não costumo ir muito, mas quando eu vou, eu me alegro em participar de casamentos. Você é assim também? E acredito que assim como eu, você espera muito também casar um dia. O casamento é algo lindo, de fato. Não só pela comemoração, não só pelo cônjuge, não só pelas bênçãos que o acompanham, mas principalmente, o casamento é lindo quando contemplado pelos olhos da fé. Contudo, irmãos, no século XVI, um homem chamado Martinho Lutero contou a história de um casamento bem diferente dos que estamos acostumados a participar. Segundo ele, um noivo rico, puro e divino resolveu se casar com uma pobre e perversa meretriz. O que há de mais surpreendente nesta história toda é que esse casamento funciona como uma troca, na qual o noivo recebe toda a vergonha, todo o sofrimento e toda a dívida de sua noiva. E a meretriz, ela recebe todo o amor, toda a riqueza e toda a vida de seu noivo. Você gostaria de se casar com alguém assim, moça? As semelhanças aqui não são meras coincidências. Esse casamento também pode ser chamado de evangelho. E ele é descrito de maneira ainda mais impactante aqui, em Efésios capítulo 2. Se por um lado, assim como a noiva, o nosso estado era de vergonha, desespero e trevas, por outro, o Evangelho nos coloca diante da nossa única esperança, o amor e a graça de Deus. Como o seu amor imerecido nos é revelado? Vamos à leitura do texto para descobrir. Nós vamos ler agora os versículos 1, 4 e 5. Efésios capítulo 2, o versículo 1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 4: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade, te agradecer por tudo que cantamos, Senhor, e ouvimos até aqui. Oh Jesus, eu te peço misericórdia especialmente para mim, Senhor. Senhor, são tantos pecados, Senhor. Eu declaro diante de todos e diante de Ti a minha incapacidade, Senhor. Mas Deus, ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço, mostra-nos a Tua glória nesta noite, Senhor. Salva vidas, Senhor. Oh Deus, o Teu Evangelho ainda é poderoso para nos levantar dos mortos, Senhor, para nos dar vigor. Por isso eu te peço, Senhor, revela o Teu amor salvador nesta noite, Senhor. Independente de mim, Senhor. Os meus irmãos não estão aqui para ouvir um homem, Senhor. Eles não estão aqui para ouvir o que eu penso sobre Ti. Eles estão aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Por favor, Deus. No nome de Jesus. Amém. Um fato indiscutível, irmãos. Existem verdades das quais realmente precisamos nos recordar. E fica claro, fica melhor quando temos pessoas para nos ajudar com isso. Paulo faz esse papel aqui. E de fato as verdades contidas nos versos que acabamos de ler nunca param de nos surpreender. Na verdade, sobre o que leremos, sobre o que elas falam, quais as verdades contidas nos versos que leremos e estudaremos? Nada de novo, mas ao mesmo tempo, sobre uma realidade que nunca deixa de ser uma boa notícia: o Evangelho de Jesus Cristo.
Uma boa notícia que só é realmente boa quando nos recordamos de nossa condição anterior, de morte e trevas espirituais. Sim, o pecado é um grande problema. Como nos revela o autor sagrado, põe todo homem e toda mulher em uma condição de inimizade com ele. Mas por outro lado, quanto maior é o problema, maior é também a nossa necessidade de graça. E para nossa alegria, irmãos, o texto que temos em mão nos coloca diante de um Deus que a lança abundantemente sobre nós. Mais do que isso, no texto que vamos ler, nós nos encontramos com um Deus de um modo maravilhoso e divino, como diz Calvino, nos amou mesmo quando nos odiava. De um modo maravilhoso e divino, Deus nos amou mesmo quando nos odiava. O que seria isso, irmãos, se não milagre ou dádiva de Deus? As revelações de Paulo aqui nos colocam face a face com um Deus, como foi cantado, de amor irresistível, que encontra na sua própria graça a causa decisiva para a nossa salvação. Através do texto, irmãos, nós vamos nos recordar e nos alegrar com a dádiva do amor salvador de Deus. Por que o amor de Deus é uma dádiva? Porque ele é um dom ou um milagre? O texto que temos em mão nos dá 3 grandes respostas. A primeira delas, dos versos 1 a 3. Por que o amor de Deus é uma dádiva? Porque estávamos naturalmente mortos para Ele. Como eu disse no início, existem verdades das quais realmente precisamos nos recordar. Inclusive as péssimas notícias ou más lembranças. É exatamente por onde Paulo começa. Não porque ele queria assustar os cristãos efésios, mas despertar neles alguma atitude especial ao terem os seus olhos voltados para o passado. Será que é algo tão ruim assim? Nossas dúvidas quanto a isso somem quando nós nos deparamos com a primeira declaração do autor: vocês estavam mortos. Ouvir esse diagnóstico de um médico seria uma loucura. Afinal, Paulo se dirigia a homens e mulheres que estavam vivos, como eu e você, muito vivos por sinal. Isso é um tanto óbvio. Ele não faz menção à morte física aqui. É pior, ele tem em mente a morte espiritual. Pois quando ele qualifica a morte como sendo em transgressões e pecados, ele nos revela um quadro assustador: separação. Irmãos, ele não tinha em mente morte física. Os mortos, neste sentido, experimentam o que seria o pior dos tormentos: estar eternamente distante de Deus. Eternamente distantes de Deus e profundamente ligados ao pecado e ao diabo. É o que Paulo diz em outras palavras no verso 2. Ele diz: pecados e transgressões nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Segundo ele, irmãos, os homens de todo o mundo estão acometidos por uma influência maligna, ou uma enfermidade que atinge um polo ao outro da terra. O pecado e o diabo os mantém presos em algemas e distantes da presença de Deus. Não é mais o caso dos efésios, como eu disse no início. Contudo, muitos outros, incontáveis, permanecem nessa obscura condição, descritos pelo autor como os que vivem na desobediência. Mas Paulo completa, relembra. Versículo 3, acompanhe comigo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, e também agíamos como ele, satisfazendo as vontades de nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Paulo inclui a si mesmo e traz à memória de seus irmãos que um dia eles também estiveram entre os filhos da desobediência. Em sua natureza manchada e corrompida pelo pecado, se entregaram a todo tipo de desejo e obra, merecedoras de condenação da parte de Deus. E é assim que as coisas terminariam para todos com condenação.
Pois como ele diz no verso 4, no fim do verso 3, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Jonathan Edwards descreveu com maestria em um sermão esta situação. Os pecadores estão nas mãos de um Deus irado contra o pecado. Esse Deus Santo, em sua perfeição, se mantém em atitude permanente de indignação contra os rebeldes. Eles não sairão impunes. Os pecadores não sairão impunes. Mas eu repito, não é mais o caso dos Efésios. Todas essas verdades, se vocês perceberam, foram apresentadas como águas passadas. É passado. Algo de surpreendente aconteceu e mudou tudo isso. O que será? São cenas para os próximos versículos. Mas que passado assustador o deles. Passado para eles, mas o presente de alguns. É o seu caso? Talvez essa seria uma pergunta idiota, mas depois do que ouvimos, ela se torna urgente. Você está morto? Bem, parece ser uma pergunta difícil. Afinal, Paulo não descreve os mortos como nós vemos, por exemplo, em The Walking Dead. Cadáveres andando, com um cheiro péssimo e sedentos por sangue. Não é assim. Quando Paulo qualifica a morte como sendo em delitos e pecados, significa dizer que os mortos são identificados por sua vida em pecado. Mortos não têm uma aparência tão assustadora assim, e nem cheiram tão mal. Eles vivem no e para o pecado. A questão é como nós podemos reconhecer ou até mesmo saber se nós estamos mortos. Precisamos olhar para a nossa vida e coração. Um sintoma claro é que se você tem prazer, se você ama o pecado e não tem nenhum temor a Deus, é provável que esteja morto. O simples fato de encontrar satisfação nas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus significa dizer que você está em trevas espirituais. Trazendo para o nosso contexto, se você vive uma vida dupla, é provável que esteja morto. O que eu quero dizer com isso? Se a confissão de sua boca, aquilo que você diz crer e ser, é completamente incompatível com a vida que você leva, isso quer dizer que você está em apuros, meu irmão. Quando dizemos aos outros que frequentamos uma boa igreja, mas o conteúdo de nossas conversas é impiedoso. Participamos de muitas programações cristãs, mas não amamos investir tempo a sós com Deus. Você diz amar as companhias deste lugar, mas quando sai daqui é rápido em julgar e levantar falso testemunho contra elas. Você diz que ama a Jesus de todo o coração. Muitos jovens dizem isso, mas quando saem destas paredes, se trancam em seus quartos e visitam diariamente todo tipo de conteúdo obsceno na internet. Ou ainda, você diz ser filho de Deus, mas nem mesmo as pessoas da sua casa conseguem dizer o mesmo. Ou você diz ser filho de Deus e não consegue se controlar do desejo de fazer sexo com sua namorada. Eu espero sinceramente que essa não seja a situação do seu coração. Contudo, irmãos, o fato é que se nos comportamos como o mundo, é provável que ainda sejamos parte dele. É com pesar no coração que eu digo que existem muitos membros de igreja, frequentadores fiéis, cristãos professos, que subiram aqui e disseram sim, Jesus é o meu Salvador, que ainda continuam debaixo da influência do pecado e do diabo. Ou ainda existem coisas que dão a impressão ao homem de que ele está vivo, de que tudo está ok com a vida dele, quando na verdade ele está morto. Eu ouvia com frequência uma colega me dizer na faculdade: se meu namorado acabar comigo, a minha vida acaba junto. E realmente, irmãos, ela chegava arrasada, parecia que o mundo tinha acabado quando algo dava errado entre eles. De uma outra colega, eu ouvia: minha filha é tudo que eu tenho. Minha filha é a minha vida.
Vocês percebem algo em comum nessas duas atitudes? A ausência de Deus. Por incrível que pareça, mortos não param de adorar. Eles apenas adoram outras coisas que não Deus. Eu espero que não, mas eu tenho que te perguntar, você se identificou com alguns dos exemplos? Independentemente da sua resposta, eu convido você a considerar comigo a sua conversão nesta noite. Você é realmente nascido de Deus. Você é salvo. Mais do que isso, você tem vivido de acordo com a fé que diz possuir. Porque, meu irmão, aqueles que permanecem nessa condição de trevas espirituais são merecedores da ira, como vimos no texto. Eu reafirmo o que disse Jonathan Edwards: os pecadores estão nas mãos de um Deus irado contra o pecado. Não acredite na mentira que o seu coração pecador te conta, de que os seus pecados não serão punidos. O Deus Santo irá responder furiosamente aos rebeldes. Se você está aqui nesta noite e chegou a essa triste conclusão de que está morto espiritualmente e debaixo da ira de Deus, eu encorajo você a ouvir esta mensagem até o fim. Há boas notícias da parte de Deus para você. Amém? O amor de Deus é realmente uma dádiva, irmãos. Por mais que a gente não consiga ver de início. Dos versículos 1 a 3, Paulo nos diz que estávamos mortos para Ele. Dos versos 4 a 9, porque o amor de Deus é uma dádiva? Porque Ele nos revela um Deus Salvador. Como eu disse a vocês, as coisas realmente mudaram por aqui. E radicalmente, por assim dizer. Se antes Paulo nos contava sobre uma condição de apavorar qualquer um, aqui vemos a introdução de uma partícula que traz esperança. Todavia. Eu amo conjunções adversativas. Ainda mais em contextos como o dos versículos anteriores. Elas são sempre bem-vindas. É por isso que todo aquele terror envolvendo o pecado ficou para trás. Alguém tratou de mudar tudo, irmãos. Quem? Logo após a conjunção adversativa, o ator principal do Evangelho entra em cena. Deus. Não é nenhuma novidade. Afinal, Ele também é conhecido por suas grandes intervenções. O mais incrível é o caráter desse Deus descrito pelo autor. Segundo Paulo, versículo 4, Ele é rico em misericórdia. E não só isso, nos amou com grande amor. Algo de fantástico está para acontecer como resultado de tamanha ternura da parte dele para com o pecador. Na verdade, irmãos, já aconteceu. Quando o amor soberano de Deus vai em direção aos pecadores, o resultado inevitável foi escrito por Paulo no versículo 5. Leia comigo. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Antes, o homem estava eternamente distante de Deus. Agora, segundo Paulo, de forma imerecida, pode ser reconciliado com Ele, não pelo que pode fazer, mas pelo que o Filho de Deus já fez na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, irmãos. Em outras palavras, Deus abre as portas dos céus e da sua presença, não pelo que o homem pode fazer, mas porque Cristo conquista isso para Ele na cruz. Isso não é de pular de alegria. E não para por aqui. Segundo Paulo, Deus, além de operar tão grande salvação por meio de seu Filho, Ele também compartilha das bênçãos dele com os salvos nos céus. Deus compartilha das bênçãos de Cristo com os salvos nos céus. É o que diz o verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: é como se ele quisesse dizer que fomos transferidos do mais profundo inferno para o próprio céu.
Certamente a salvação, ainda que esteja oculta na esperança. Todavia, em Cristo já possuímos a imortalidade e a glória. Não é de pular de alegria, irmãos. Com certeza os efésios pulavam. Aquele era o passado deles. Este é o presente. A pergunta é: por que Deus fez tudo isso? Qual o motivo de realizar tão grande obra? Encontramos a resposta no verso 7. Por que Deus fez tudo isso? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade conosco. Em outras palavras, Deus fez tudo isso para a glória de seu próprio nome. Afinal, que outro motivo ele teria, senão a exaltação de sua própria majestade? E eu penso que não teria forma melhor do que terminar com ela, a glória de Deus, por meio das seguintes declarações, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus é realmente o autor da salvação, porque não depende do homem para realizá-la. Não, a salvação pela graça é outra maneira de dizer que o homem tem acesso a Ele, não pelo que pode fazer, mas por meio de Cristo Jesus, que muito fez na cruz do Calvário em favor dos pecadores. Os homens não são salvos porque fazem muito para Deus, porque são dignos, porque o merecem. Pelo contrário, segundo o texto, os homens são salvos quando de mãos vazias vão aos pés da cruz e depositam fé na obra ali realizada. Deus não salva homens que são bons o suficientes para Ele, irmãos. Deus salva homens que não têm nada a oferecer por causa da sua graça. Aquele era o passado dos Efésios. Este era o presente. Realmente é de pular de alegria. E eu tenho uma boa notícia para você: esse também pode ser o seu presente. Não é de espantar a natureza desse amor. Não há como não se surpreender com ele. Ainda mais quando descobrimos que Deus realiza essa salvação motivado pelo amor que Ele tem a si mesmo. Eu explico. Desde antes da fundação do mundo, a realidade que Deus tem experimentado é como uma dança. É como uma dança. Por quê? Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se caracterizam em sua essência por um amor que se doa pelo outro. De forma voluntária, cada um deles tem feito do outro o centro de si mesmo, envolvido e girado em torno dos demais por amor àquilo que eles são. E nessa dança, Deus tem experimentado do amor mais puro e perfeito. Amor este que Ele não poderia receber de mim e nem de você. Por isso, o homem foi criado não por carência de Deus, não porque ele precisava de pessoas que se curvassem e falassem palavras bonitas para ele, não. Deus criou o homem para que ele pudesse receber ao fazer parte dessa dança. Deus introduziu o homem nessa harmonia, não porque o homem tinha muito a contribuir, mas para que nós encontrássemos nele o amor, no seu amor e na sua felicidade, sentido, vida. Mas o que o homem fez? Como vimos no texto, ele se afastou de Deus. Pior do que isso, nós morremos para ele. Contudo, todavia, Deus, por causa de sua graça, nos enviou um meio para que eu e você pudéssemos retornar para essa dança, irmãos. Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo fala. O amor de Deus tomou forma e veio ao nosso encontro, a graça disponível para nós. Você que havia chegado àquela triste conclusão, se você tem a certeza no seu coração de que está morto, de que não tem condições alguma de se levantar sozinho,
eu tenho uma boa notícia para você. Há esperança. Há esperança. Talvez você olhe para si mesmo, para os seus pecados, e imagine que não há perdão. Olhe para si mesmo como a pior pessoa do mundo, que jamais seria alcançada por tamanho amor. Eu tenho que concordar com você, irmãos, se você chegou a essa conclusão, que os seus pecados realmente são muitos, que os seus pecados realmente são abomináveis, que os seus pecados realmente são dignos de condenação, que os meus pecados me fazem digno de ira da parte de Deus. Contudo, irmãos, a misericórdia dele é maior. A misericórdia de Deus é maior. Como disse um mercador de escravos, quando olho para mim, vejo que sou um tremendo pecador. Mas quando eu olho para Cristo, vejo que Ele é um grande Salvador. Você pode ter entrado por aquelas portas hoje como filho da ira e sair daqui hoje como filho de Deus. Como? Pela graça. Em outras palavras, não pelo que você tem a oferecer ou fazer para Deus, mas pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Confie na obra dele, aquele que recebeu a condenação dos pecadores, que foi esmagado com o nosso castigo, que foi feito pecado, maldição, alvo da ira de Deus. Confie na obra dele. E creia, meu irmão, creia, minha irmã, de que por causa dele você será recebido e receberá do amor de Deus para sempre. Receberá do amor de Deus para sempre. Aos meus irmãos na fé, eu gostaria de encorajar você nesta noite. Eu não sei como você tem andado. É possível que, assim como eu, tenha tropeçado aqui e ali. Provavelmente tenha perdido duras batalhas contra o pecado. Se sinta perseguido por alguns pecados bem específicos. E claro, se sinta muito triste por tudo isso. Mas, cristão, não se entristeça demais. Não se entristeça demais. O conselho para nós hoje é: precisamos pregar o Evangelho diariamente aos nossos corações. O que diz o Evangelho, irmãos? O que diz o Evangelho? Ele diz que nós temos acesso a Deus não com base em algo que nós fazemos, não pelo que oferecemos, pelos serviços que prestamos, ou por aquilo que deixamos de fazer. Não. Somos salvos com base naquilo que Jesus já fez por nós. As portas dos céus foram abertas e assim permanecem, porque nós temos um sumo sacerdote que nos fez eternamente bem-vindos na presença do Pai. Jesus nos fez bem-vindos na presença de Deus, irmãos, não porque somos bons o suficientes, mas porque Ele o foi. Mais do que isso, veja como Jesus realmente é um tremendo Salvador. Ele não só morreu na cruz por você e depois ficou indiferente. Fez: eu vou tirar férias. Essa obra de salvação me deu muito trabalho. Sabe o que diz o autor aos Hebreus? Que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Jesus se compadece das nossas fraquezas, Mateus. Mais do que isso, Jesus vive sempre a interceder por nós. Pense nisso agora mesmo. O Filho de Deus tem os seus joelhos dobrados, apresentando a minha e a sua vida diante do Pai. As minhas e as suas fraquezas diante do Pai. As nossas tristezas, alegrias e decepções, Jesus está de joelhos por nós. Ele espera que você vá e faça o mesmo. Corra para Ele em oração. Corra para a sua presença. Sim, mesmo que tenha pecado, mesmo que você tenha tropeçado no mesmo pecado, mesmo que você não esteja orando ou lendo a Bíblia como deveria, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. Jesus estará sempre com seus braços de amor abertos para nos receber de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque é pela graça, e a sua graça foi feita para pessoas como eu e vocês. A graça foi feita para pessoas como eu e vocês. Pessoas que nem sempre são boas o suficiente. Pessoas que nem sempre conseguem manter a linha. Pessoas que nem sempre acertam em tudo. Pessoas que pecam.
A graça de Deus abraça pessoas como eu e vocês. Graças a Deus por isso, irmãos. Por último, como consequência disso tudo, nós devemos encontrar prazer na maior bênção do amor de Deus, Ele mesmo. Deus é a maior bênção do seu amor. Eu concordo com John Piper, eu acho que vocês também. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Como podemos encontrar satisfação nele? Depois do que ouvimos, seria melhor perguntar como não encontrar satisfação nele. Como não encontrar satisfação nele? Minha avó costumava puxar minha orelha, dizendo que eu tinha muitos motivos para ser alguém mais bem-humorado. E não é que ela tem razão? Como posso me deparar com as verdades deste texto e não ter um sorriso no meu rosto? Deus me amou e me salvou pela graça. Deus amou você e te salvou pela graça. Do que mais nós precisamos? Nós temos a Deus. Deus é a melhor notícia acerca de si mesmo. Deus é o melhor prêmio conquistado na cruz do Calvário. Deus. Portanto, meu irmão, coloca um sorriso no seu rosto. Deus te ama muito em Cristo Jesus. Amém? O amor de Deus é uma dádiva, irmãos. É uma dádiva porque antes estávamos mortos para Ele. E a partir desse amor, Deus se revela como um grande Salvador. Por último, no último versículo da sessão, versículo 10. Porque o amor de Deus é um dom, porque nos torna novas criaturas. Você deve concordar comigo que não é anormal esperar algo de extraordinário na vida de um homem que foi encontrado, como foi cantado, pelo amor conquistador e irresistível de Deus. Seria extraordinário se esse homem permanecesse o mesmo depois de ter sido alcançado pelo poder da cruz. Graças a Deus, não é assim que as coisas funcionam. No último verso desta sessão, Paulo trata do que nós conhecemos como um novo nascimento. E qual o efeito disso na vida do cristão? A primeira parte do verso diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Que mudança! Que mudança! Antes mortos espirituais. Mas agora, Paulo e os irmãos efésios tinham realmente motivos para louvar a Deus. Ele os vivificou, os deu um novo coração, através do poder sobrenatural da mensagem da cruz. Em outras palavras, Paulo está apenas reafirmando o que o próprio Jesus disse: os que creem na minha palavra já passaram da morte para a vida. Sendo assim, após experimentar de uma transformação radical no íntimo e no coração, a consequência natural na vida daquele que nasceu de novo é, como diz o texto, o fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se, como eu disse antes, para a salvação as obras não têm importância alguma, não depende de você nem de mim. Por outro lado, como testemunho da salvação, as obras são indispensáveis. É do interesse de Deus que os nascidos dele possam dar provas visíveis dessa renovação. Um cristão, alguém que realmente nasceu de novo, são aqueles que vivem para dar confirmação e exaltação ao nome daquele que nos capacitou. No caso, que capacitou os efésios para isso. Afinal, ao ser levantado dos mortos e receber um novo coração das mãos de Deus, que outro tipo de reação um homem poderia ter senão uma vida de confirmação, de comprovação de tamanha dádiva da parte de Deus? A sua vida tem sido assim? Isto é, uma confirmação da salvação de Deus. De acordo com o que Paulo nos diz neste último verso,
Deus também nos levanta dos mortos e nos dá um novo coração para fazermos boas obras. Mas calma lá, não é caridade ou algo do tipo. É algo bem mais profundo do que isso. Se trata de um novo princípio de vida. Afinal, até mesmo os mortos são capazes de realizar boas ações. Eu tinha uma colega na faculdade, ferrenha ativista dos animais. Se você pisasse numa formiga na frente dela, era problema. Isso podia fazer dela uma boa pessoa, que consequentemente realiza boas obras. Mas não é assim que as coisas funcionam. A Bíblia avalia as obras pela forma e pela motivação também. As ações podem até parecer boas aos olhos, mas se elas não surgem de um coração que está respondendo ao amor de Deus e para a glória dele, elas não podem ser chamadas de boas. E segundo o texto que temos em mão, é preciso algo de sobrenatural para que possa brotar algo de bom dos nossos corações. Mas graças a Deus, porque Deus também promove essa mudança, essa transformação radical nas nossas vidas. Nos levanta dos mortos e nos regenera para o fazermos boas obras. A pergunta é: como saber se elas têm sido uma realidade na nossa vida? Ou melhor, se a sua vida tem sido um testemunho da salvação de Deus? É mais simples do que você imagina. Basta olhar para o que você fez hoje. Como lidou com as situações do dia? Como tratou as pessoas ao seu redor? Como encarou as coisas darem errado? Dando nome aos bois, você tem se exercitado na paciência, na mansidão e na gentileza. É incompreensível alguém dizer que foi encontrado por tamanho amor e ser incapaz de dizer palavras como por favor, obrigado, bom dia e boa noite. Ou ainda ser alguém completamente impiedoso quanto às críticas e impaciente com os erros, dificuldades e pecados dos outros. O amor e a abnegação são uma realidade na sua vida. Você tem se sacrificado como Jesus, considerando os outros superiores a você. Ontem, irmãos, enquanto eu sofria para terminar essa mensagem, minha irmã chegou no meu quarto, bateu e disse assim: João Vitor, vamos comigo até o shopping, a pé. Eu tinha muita coisa para fazer. Eu estava muito preocupado com outras coisas. Mas que tipo de cristão seria eu, que mesmo depois de horas estudando e lendo esse texto, continua egoísta e pensando somente em si? Eu fui, irmãos. E aquela foi uma ótima oportunidade para aprender que eu não devo ser o centro das atenções, mas servo de todos. Perdão e misericórdia. Você tem liberado perdão e misericórdia. Irmãos, nós não podemos ser rápidos em nos irar com os pecados cometidos contra nós e tão lentos em nos lembrar do perdão que foi liberado na cruz em nosso favor. Você tem sido alguém misericordioso diante dos erros, dificuldades, defeitos dos outros. Outra maneira de analisar se você tem dado provas de salvação: você tem crescido no amor e no temor a Deus. Com isso eu penso na imagem de um filho que quer viver sempre como se estivesse na presença do Pai, porque o ama. Você tem buscado conhecer a Deus, encontrado satisfação na sua lei, lutado para não pecar contra Ele? Se a resposta for sim, são bons sinais de que você está no caminho certo. Pregação do Evangelho também se encaixa aqui. Como tem andado a sua vida de pregação, meu irmão? É no mínimo estranho um cristão que não tem desejo por anunciar essas boas novas.
Um cristão, alguém que nasceu de novo, é alguém comprometido com a evangelização. Portanto, irmãos, abrace a oportunidade que Deus tem colocado diante de você. Existem pessoas na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, que precisam ouvir sobre este amor conquistador. Como alguém uma vez disse, todos os homens sem o Evangelho são como mendigos em busca de pão. E os pregadores do Evangelho, não de púlpito, nós, a igreja, aqueles que pregam o Evangelho são os que foram agraciados com o pão e entendem que precisam compartilhá-lo. Abrace as oportunidades. Em resumo, Deus espera te ver crescendo em semelhança com Cristo Jesus, através dessas boas obras. Foi isso que Paulo disse aos romanos, que fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Tudo começa com Cristo e tudo terminará nele também. Por causa dele somos salvos. E um dia, graças a Deus, Deus nos fará perseverar e nos tornará semelhantes a Ele. Você quer mais um encorajamento? Deus, ao nos fazer mais parecidos com Jesus, está nos preparando para o céu, irmãos. Deus está nos preparando para o céu. Que verdade maravilhosa! Jesus, através de sua obra, nos deu o direito de ir para o céu. E através da santidade, através dessas boas obras a que o texto se refere, Deus está também nos preparando para desfrutar e habitar em seu amor plenamente e para sempre. Antes do culto começar, eu, Mateus e Vinícius conversávamos sobre o que aconteceu com o avô dele. E nós chegamos a uma conclusão. O avô de Mateus hoje está mais vivo do que nunca. O avô dele está mais vivo do que nunca. E um dia nós também estaremos. Portanto, meu irmão, prepare-se para o que há de vir. E alegre o seu coração no que Deus tem feito na sua vida. Vocês gostariam de se casar com aquele noivo, moças? E você, meu irmão? Você espera ser como ele? Talvez sim, talvez não, mas quem precisa de um príncipe encantado? Quando nós encontramos em Jesus a mais encantadora demonstração de amor do mundo. Amor este disponível a pecadores como eu e vocês. Em uma de minhas canções preferidas, o autor descreve esse amor da seguinte maneira: eu sou um pecador, tu és puro, Senhor. Meus pecados contra ti não podem ser ignorados. Eles serão punidos, eu sei, eles merecem ser. Quem poderia ficar de pé se tu contasses tudo o que fizemos de errado? Mas há perdão contigo. Deus, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor inabalável. Que belas verdades podemos encontrar. Irmãos, Deus é realmente maravilhoso. E na cruz do Calvário nos deu a maior demonstração de amor. Hoje mesmo, Ele tem os seus braços abertos para nos receber. Ele tem seus braços abertos de graça para receber você, mesmo diante de todo o seu fracasso. Venha a Cristo. Ele recebe os homens em ruínas. Ele recebe homens e mulheres arruinados. E como também diz uma outra canção de um dos meus autores preferidos, o amor de Deus funciona mais ou menos da seguinte forma: eu e vocês damos todos os motivos para que Ele deixe de nos amar, mas nenhum deles é suficiente.
Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Ó Jesus, o que nós temos a dizer diante do que ouvimos nesta noite? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos recebe nos teus braços de amor, Senhor. Nós precisamos de um Salvador. Não temos nada a te oferecer, Jesus. Não somos bons o suficientes para ti, temos pecado contra ti, Senhor. Hoje mesmo pecamos. Nós não te merecemos, Senhor, mas é aí que entra o mais surpreendente. O Senhor, pela graça, convida os pecadores a se achegarem a ti, Senhor. Ó Deus, as portas dos céus, a tua santa presença está aberta para pessoas como eu e os meus irmãos, fracassados, pessoas que tropeçam, Senhor, que não conseguem ser dignas de ti, Senhor. Nos recebe, por favor. Oh Deus, obrigado, porque na cruz do Calvário Jesus foi feito pecado para que eu e os meus irmãos fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz do Calvário Jesus foi feito maldição para que fôssemos ricamente abençoados nas regiões celestiais. Oh Deus, Jesus teve de ser reprovado e desamparado por seu Pai para que nós jamais o fôssemos. Oh Jesus, enche-nos de amor pelo que tu fizestes por nós. Deus, salva vidas nesta noite, Senhor. Tu pode fazer o que homem nenhum pode. Resgata os nossos corações, Senhor. Levanta os mortos aqui presentes e dê olhos para contemplar a beleza do Filho de Deus, Senhor. Nós não precisamos ser ricos, Pai. Nós não precisamos ter tudo. Mas, Senhor, seja a nossa beleza, seja a nossa riqueza. Oh, Jesus, que a nossa vida seja o Senhor. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: ó Deus, todas as coisas se tornaram como esterco diante do conhecimento de Jesus Cristo. Eu entrego os resultados nas tuas mãos, Senhor, e espero que o Senhor salve vidas e renove as forças dos meus irmãos cansados. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tanto nos amou. No nome de Jesus, Senhor. Amém.